Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs. Esperar o pessoalzinho que está se adentrando e a gente já começa, tá? Enquanto isso, irmãos, não sei se repararam que imagem maravilhosa o nosso irmão Zé Ricardo e a equipe toda, né, colocou para nós. Já repararam nisso que está desde o começo? Olha que coisa linda. Olha esse abraço gostoso. Será que um dia nós vamos dar um abraço desse no Mestre? Olha isso. Queridos irmãos, queridas irmãs, agradecendo demais primeiro a toda a equipe que nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Geralmente nós expositores ficamos no final da exposição com os aplausos, mas a gente tem que estender para todos esses irmãos e irmãs que só Deus sabe o quanto trabalharam para poder fazer com que isso se concretizasse. E acredito que nós depois no finalzinho nós vamos ter a oportunidade de agradecê-los. E nós escolhemos para nossa reflexão o tema: a importância da família diante das adversidades. Nunca foi tão importante a gente refletir esse tema, principalmente nesse momento. Eu quero começar, irmãos, irmãs, pedindo a licença para vocês, para trocar o conceito de família, mudá-lo. Família não como um conjunto de pessoas reunidos por laços biológicos consanguíneos, mas família, o conceito de um grupo de espíritos, porque é isso que nós somos, espíritos, reunidos por sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Família, um conjunto de espíritos reunidos por sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Semelhante à locomotiva de um trem, aonde você é a locomotiva e tem os vagões. Os vagões que estão mais próximos de você, que é a locomotiva, são os espíritos com que você tem melhores afinidades. Os vagões que estão mais distante de você são os espíritos com que você tem menores afinidades. Se esse é o conceito de família que eu quero propor, espíritos reunidos por sentimentos bons ou ruins, quem faria parte da sua família hoje, nessa reencarnação? Não somente os seus pais, os seus filhos, mas o seu ex-marido, sua ex-esposa, aquele colega que se não dá bem com ele no trabalho, aquele patrão que implica com você. Mas Aldo, meu ex-marido, minha ex-esposa faz parte da minha família? Espíritos reunidos por sentimentos, porque de repente, da maneira que esse relacionamento terminou, ainda existe uma certa afinidade que necessita ser trabalhada. É como se você tivesse tirado um vagão que estava próximo de você, que é a locomotiva, e colocado lá no final, mas que ainda faz parte do comboio. E gente, nesse momento, é tão importante a gente se reconhecer como família espiritualmente, porque imagine quantos pais e mães e filhos de outras vidas, de outras reencarnações, se encontram agora no plano espiritual nos ajudando. Às vezes até o nosso mentor espiritual, nós não temos somente essa, quantas nós temos? Quantos de nós aqui poderia dizer que já tivemos juntos, próximos, uma outra reencarnação? E Jesus deixou tão claro, para que a gente se enxergasse como uma grande família espiritual, porque uma das últimas mensagens que ele deixa, presa no madeiro, ainda na carne, é quando ele olha para Maria e João, aos seus pés, e diz: mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a tua mãe. O que ele estava dizendo?
que os laços da carne consanguíneo são muito fracos perto dos laços espirituais, para que a gente se enxergasse como uma grande família espiritual. E Jesus, ele não só falou, mas ele exemplificou. Como que ele exemplificou a importância da família? Nascendo numa família nos moldes terrenos. Porque, irmãos e irmãs, Jesus não poderia ter se materializado, saído do meio do deserto adulto, sem saber de onde ele veio, quem é o pai e a mãe dele, não sei, fazer tudo o que ele fez, sem precisar ter nascido numa família, mas ele quis. Ele escolheu uma mãe e um pai da carne para mostrar a importância da família. E nunca foi tão, nesse momento que nós estamos vivendo, importante refletir sobre a família, porque nós estamos vivendo agora num verdadeiro litificador. Nós estamos nesse momento de transição para o mundo de regeneração. O joio está intensamente sendo separado do trigo. Nós sabemos que muitos irmãozinhos que não cederam às oportunidades benditas desse planeta escola, alunos rebeldes que escolheram que não querem ouvir mais o professor, estão sendo colocadas em outras escolas, não como castigo, para que a continue aprendendo só com ferramentas mais simples. A separação está muito intensa nesse momento, e nós já observamos os sinais disso. E assim como a espiritualidade do bem está trabalhando incessantemente para que isso ocorra da melhor maneira possível, os irmãozinhos menos esclarecidos, eles sabem também que são as últimas horas para eles. E eles também estão organizados, estão tentando arrebanhar o máximo possível de espíritos para irem com eles para esses mundos primitivos. A família nunca foi tão convidada a dar o seu testemunho diante nesses momentos agora. A família nunca foi tão assediada pela influenciação espiritual negativa como agora. Olha os sinais: divórcios, filhos matando o pai, irmãos que não se falam por questões de heranças, depressão, suicídio. Por isso, a importância de refletirmos sobre a família. Irmãos, nesse livro Jesus no Lar, psicografia do Chico, o espírito de Neio Lúcio, ele conta várias historinhas a respeito de Jesus que não estão na Bíblia. E numa dessas historinhas, Jesus, ele compara a família como sendo o cadinho da alma. Eu vou pedir permissão para trocar essa palavra cadinho por uma coisa mais palpável para a gente. A família é o pilão da alma. Lembra o que é um pilão? Muito comum em sítio, fazenda, aquele vaso de madeira com um pedaço de pau, aonde geralmente a gente colocava os grãos duros, o grão de milho, e com o uso de um porrete, de um pedaço de pau, a gente fazia o que em cima desse milho? Bate, 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 com a força, com o solavanco, com qual objetivo? Buscar o refinamento desse grão. A família é o pilão da alma. Irmão, o que eu conseguiria fazer com esse grão seco de milho? Eu consigo fazer um bolo, uma polenta com um grão seco, duro, grão? Não. Até para você dar esse grão para um porco, o grão vai ter que ser triturado pelo dente do animal para liberar os nutrientes para poder nutri-lo. Se a galinha engolir esse grão seco, ele vai ter que ser corroído pelo trato digestório da galinha para liberar a melhor essência para nutrir o animal. Porque dessa maneira está difícil. Mas depois que eu bato em cima desse grão, eu tenho fubá. Eu tenho a melhor essência. E com essa melhor essência, eu consigo o bolo, a polenta, a rosquinha. A família é o pilão da alma. É lá onde nós vamos encontrar em nós grão duros, muitas vezes através de dificuldades, solavancos, as oportunidades para o nosso refinamento. E é tão verdade que nós vamos viver praticamente a nossa vida inteira em família. Primeiro com os nossos pais, irmãos, aí nós vamos eleger
uma outra pessoa para a caminhada e vamos descobrir que não existe príncipe encantado. Tem sapo encantado. Príncipe não tem, não é? E nós somos o sapo também de alguém. E aí depois nós criamos, né, vem os filhos, mais solavanco nesses grãos duros que somos nós. E quando os filhos estão criados, o que a gente fala? Beleza, acabou meu problema, agora tranquilidade. Aí vem o quê? Vem a nora, vem o genro, vem os netos, vem todos os familiares da nora, do genro. Ou seja, é solavanco ou não é? É oportunidade de refinamento ou não? Está lá, irmão. É o pilão da alma. É na família que nós vamos encontrar verdadeiros espíritos que vão, através, muitas vezes, do solavanco no grão duro que somos nós, dar a oportunidade do refinamento. O filho rebelde, dando a oportunidade do refinamento da paciência. O esposo rude, a esposa insensível, dando a oportunidade do refinamento do perdão. Aquele parente que você tanta ajuda e nunca um obrigado você recebeu, dando a oportunidade de saber servir sem esperar recompensa. Está aí. Por que será que Jesus deixou bem claro que viver em família é importante? A maior evolução espiritual que todos nós podemos ter, a melhor oportunidade, está na família. Não tem outro local tão propício quanto esse. Nesse livro Teu Lar, Carlos Bacelli, através do irmão José, ele fala assim, ó: os espíritos que convivem contigo no ambiente doméstico são teus instrumentos imediatos. Irmão, vide as palavras instrumentos imediatos. De aperfeiçoamento, jamais dentro de casa te coloques na condição de vítima. Os teus familiares são os que te conhecem mais de perto. Espelhos nos quais te podes ver sem distorção de imagem. Meu Deus, como eu apanhei para entender isso aqui, ó. Apanhei demais. Espelhos nos quais te podes ver sem distorção de imagem. Espelho. Se eu estou na frente do espelho, o que ele me mostra? A mim mesmo. Sem distorção de imagem. Sem máscaras. O que eu realmente sou. Porque, gente, nós, no serviço, no centro espírita, na rua, outros lugares, nós vestimos as nossas máscaras de convivência. Lá no serviço, no emprego, todo mundo pisa no meu pé e eu estou com o meu sorriso, deixo passar. Engulo o sapo do meu chefe, lá no emprego. Lá no centro espírita, sou bonzinho, cumprimento todo mundo. Visto as minhas máscaras. Passa a impressão, nossa, quando você desencarnar, vai direto para o nosso lar. Só que a hora que eu chego em casa, geralmente eu tiro as minhas máscaras. E como os meus familiares me veem, me mostro o que eu sou, sem distorção de imagem, sem as minhas máscaras. Aguentei sapo no serviço, em casa sou intolerante. Estou falando isso, falando para mim. Lá fora aceito tudo, no centro espírita cumprimento todo mundo. Às vezes chego em casa e esqueço até de falar oi para aqueles que convivem comigo. É lá que eu vou me enxergar, que eu vou ver quão duro ainda sou, qual é a parte desse grão que precisa refinar em mim. Irmãos, e logicamente que a gente pode ter a seguinte impressão, que Deus se equivocou em colocar junto pessoas de tão difícil convivência. Não, Deus errou, ele cometeu algum engano. Será que ele errou? O Chico vem dizer assim para a gente: na reencarnação ninguém erra de endereço. Nós estamos na família que nós merecemos, na família que nós elegemos, na família que nós precisamos. Por que na família que nós merecemos? Pelas cagadinhas das reencarnações passadas. Ué, não é? Às vezes, por misericórdia e bondade divina, agora vão se encontrar no mesmo seio familiar, sei lá, inimigos de guerra talvez. E lógico que quando encarna, as coisas não serão tão simples assim, apesar do véu do esquecimento. Mas é uma oportunidade gigantesca do quê? Modificar sentimentos.
se ainda de não amor verdadeiro, mas um sentimento melhor do que os dois tinham numa reencarnação passada. Nós estamos na família que nós elegemos, nos sintonizamos, porque às vezes nessa família que eu estou encarnado agora, talvez os espíritos que estão comigo, nós não tivemos tantas desavenças na reencarnação passada. Só que nós estamos juntos porque naquele seio familiar vai ser apresentado lições de crescimento espiritual que todos precisam aprender. Às vezes através da doença, através da perda de posses materiais. Eu sintonizei, me coloquei lá, porque o pessoal ali vai aprender é a mesma série, vai ser colocada a mesma lição. Nós estamos na família que nós precisamos. Sabe por que precisamos? Porque às vezes na minha reencarnação passada, eu tive uma vida, uma família propícia. Eu tive um pai que me deu atenção, a mãe que me deu amor, economicamente estava legal. E sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E quando eu chego no plano espiritual, aí a ficha cai. Opa, perdi uma encarnação inteira, não avancei nada. E cheguei lá com coisas que eu nem tinha quando eu saí. Aí cai a ficha. O que eu faço? Opa, eu tenho que me empurrar. Alguém tem que me dar aquela empurradinha, senão eu não vou conseguir. Aí eu peço para nascer numa condição familiar um pouco mais severa, um pouco mais intensa, porque eu preciso que alguém me empurre, senão eu não vou andar. Sabe talvez aquele familiar que hoje dá muito trabalho, aquele familiar de difícil convivência? Às vezes eu pedi para que ele estivesse comigo, para que eu pudesse receber os solavancos nesse meu grão duro, para ver se eu consigo refinar. E quando nós encontramos nessa situação, como ainda nós somos muito crianças espirituais, perto daquilo que nós temos ainda que evoluir, somos crianças, a gente tem a reação de colocar que sempre a culpa é do outro, né? Eu sou infeliz devido ao meu marido, à minha esposa, a minha vida está assim devido ao meu chefe, ao meu colega, mas será que é sempre o outro? A pergunta é, qual é a minha cota de responsabilidade? Porque às vezes eu acuso o meu relacionamento matrimonial agora, aí eu vou para um novo casamento e encontro os mesmos problemas. Eu troco de emprego, não, com esse chefe, com esses colegas não dá, eu vou para um outro e vou encontrar os mesmos solavancos. Será que é só o outro? Qual é a minha cota de responsabilidade? E quando nós encontramos pessoas de difícil convivência, o primeiro instinto que nós temos é nos afastar dessas pessoas problemas. Afastar. Quando você está na família com filhos, esposa, assim, difícil, mas se é um parente um pouco mais distante, um tio, um avô, a sogra, o cunhado, a gente procurar não se relacionar. Aí nós estamos fugindo do que nós viemos aprender. Nós estamos empurrando com a barriga. Aí o que vai acontecer? Bom, você tinha que modificar sentimentos com o seu cunhado, com a sua sogra, com aquele lá. Já que você fugiu, vamos fazer o seguinte, da próxima vez, para você não fugir, seu cunhado, sua sogra, vai nascer como sua esposa, como seu marido, como seu filho. Já que você está empurrando com a barriga, nós vamos dar um jeito de você ter essa oportunidade. Você está achando que isso é ruim, mas não, é oportunidade. É um solavanco diferente. E olha, gente, e quando nós nos afastamos dessas convivências difíceis, nós estamos perdendo a possibilidade da reconciliação. Da reconciliação. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém nesse planeta é 100% ruim. Todo mundo tem alguma qualidade. Tem alguma coisa. Certo? 100% ruim não é desse planeta, é de um mais atrasado. Tem alguma coisa. E às vezes nós ficamos em família, brincando muitas vezes, de telefone sem fio. Que um fulano de tal fez alguma coisa, que o outro parente vem, aumentou um pouco, chega na sua orelha que o cara é o demônio. Certo? E aí a gente começa a disparar pensamentos negativos para essa pessoa. E sabe uma coisa? Aquela pessoa nunca fez nada de mal diretamente para mim. E eu começo a bombardeá-la, porque eu vi coisas de outras pessoas. Aí sabe o que é importante? A gente parar com o preconceito
e se aproximar, conviver. Sabe por quê? Para começar a enxergar coisas boas, aonde a gente só estava querendo enxergar coisas ruins. Coisas ruins. O amor, ele não nasce da noite para o dia. Ele não nasce da noite para o dia. O amor precisa ser trabalhado, conquistado. É preciso estar essa presença para criar algum afeto. Não é simplesmente eu quero, é uma convivência, é um treinamento tudo isso. Às vezes aquele parente, eu não gosto na casa do meu cunhado, porque ele bebe, começa a falar, xingar todo mundo, começa com as brincadeiras que eu não gosto. Talvez ele tenha dificuldade ainda com a bebida, com esse tipo de situação, mas se você para e começa a analisar a vida do outro sem preconceito, você vai perceber que apesar da dificuldade dele nesse ponto, ele é uma pessoa extremamente caridosa, a ponto de estar comendo um lanche, se uma criança passar pedindo alguma coisa, ele dá o lanche, ele dá a roupa que ele está vestindo para outra pessoa. Eu nunca vou saber disso se eu me distanciar. Aquele outro parente, eu não gosto na casa dele, porque a gente vai lá, ele é antissocial, ele não conversa com a gente fica até meio estranho assim, ele não fala nada, fica aquele silêncio. Talvez essa pessoa tenha dificuldade dessa interação. Mas às vezes é um ótimo pai de família, fiel, trabalhador, que dá toda assistência para a família viver bem. E se eu me afasto, eu perco oportunidade de enxergar coisas boas e ficar somente com o ruim. Aí não tem reconciliação. E sabe por que, queridos irmãos, é importante demais esse se aproximar? Porque todos nós aqui temos feridas na alma. Feridas que muitas vezes sangram, feridas que nós formamos lá na infância, com os pais, com os irmãos, na adolescência, com os avós, com os tios. Só você sabe qual é essa ferida. E às vezes até hoje ela sangra. E muitas vezes, por essa imaturidade de criança espiritual, a gente fica ainda tirando sempre a casquinha dessa ferida, porque a gente toma a postura de não querer perdoar, no íntimo a sensação de desforra, de vingança, de querer dar o troco, mesmo que a gente não fale, mas eu gostaria que algo de mal acontecesse com aquela pessoa que me fez isso. Aí eu decidi segurar uma abelha na mão. Eu decidi segurar a abelha na mão. E na maioria das vezes, a única pessoa que está sendo ferroada sou eu. Porque às vezes a pessoa que fez aquilo comigo, ela tocou a vida dela, nem pensou mais nisso. Aquela pessoa nem sabe que me machucou tanto. E eu continuo segurando a abelha na mão. Eu continuo me machucando. É necessário treinamento, porque não é da noite para o dia. Abrir a mão para a abelha voar. E isso é possível quando a gente se aproxima para conhecer histórias. Porque muitas vezes o agressor, muitas vezes é alguém que foi agredido. Se não nessa encarnação, mas numa outra. Talvez eu que agora o condeno, tive até participação em outras reencarnações na atitude que ele está tomando nessa. É preciso conhecer as histórias quando possível. Eu tenho um relato da minha vida para compartilhar com vocês, até para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu desde quando me lembro como gente, vivendo assim, como consciência entre meu pai e minha mãe, meus pais nunca tiveram um relacionamento matrimonial bom, assim de convivência sadia, muitas brigas, às vezes até agressão física perto da gente. E naquela história, quando eu era criança, acontecia muitas vezes, meu pai um homem mais sério, mais rude, calado, brigava, a minha mãe e ele, e muitas vezes minha mãe chorava, e imputava que aquela infelicidade que a gente estava vivendo era culpa do meu pai. E meu pai não se defendia em relação a isso. Um homem mais sério, mais calado, sofrido. E a gente vai crescendo quando criança, no modelo que você ouve. Minha mãe explicava por que eu estava e meu pai não. E a gente cresce,
eu colocando a minha vida difícil, familiar, nas costas do meu pai. E isso me distanciou dele muito. Mas quando a gente vai crescendo, vai tendo consciência, falta alguma coisa, um desejo maior vem, ou sei lá, a gente está pronto para aprender algo mais, a espiritualidade nos orienta. Eu tive depois, com 23, 25 anos, sei lá, a oportunidade de conversar com o irmão do meu pai. Não com meu pai, com o irmão. Porque ainda existia entre a gente uma certa barreira por tudo isso vivido. E aí eu fui questionando o irmão mais velho do meu pai, como que era a vida dele com os meus avós. Mas na verdade eu estava querendo saber como é que foi a vida do meu pai. E aí meu tio começou a me contar. Vida sofrida de sítio, aquela época sem luz, sem água encanada, sem esgoto. Meu pai perdeu a mãe muito cedo, com 4 anos, 6 irmãos. Ele praticamente não lembra da mãe dele, não lembra do afeto de mãe, não lembrava do afeto de mãe, não tem essa lembrança. Meu avô, um homem muito severo, rude, ele levantava, acordava e meu pai 4 horas da manhã, dando chicotada nele na cama para levantar, para que ele fosse tirar leite. Com 12 anos, ele expulsa meu pai para fora de casa, manda meu pai embora. Meu pai é largado na rua com 12 anos. E vai, deu a volta por cima, na medida do que foi possível, construiu uma família melhor do que ele tinha. Não o que eu queria, mas melhor do que ele tinha. E sabe de uma coisa? Meu pai nunca me chicoteou. Meu pai nunca me expulsou de casa. Ele me deu todas as condições necessárias, que eram possíveis, segundo o que ele sabia, para eu chegar até aqui. E eu não estaria aqui se não fosse por ele. E tantos outros, com certeza. Então, quando a gente conhece as histórias, aquela história que nós criamos, nós mesmos estávamos nos machucando. Aí a gente entende. Fica mais fácil abrir a mão para a abelha voar. A cicatriz sempre estará lá. Sempre. Mas é possível a ferida parar de sangrar. E olha, se realmente não tem jeito, entrega para Deus. Entrega. Deus sabe como fazer aquele irmão que está agindo de maneira equivocada procurar uma reflexão mais profunda. Deus não precisa que nós sujemos as nossas mãos de sangue para fazer o outro refletir. Entrega para Ele. Põe na mão de Deus e Deus não vai deixar nenhuma das suas ovelhas perdidas. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Entrega para Ele, se liberta dessas ferroadas, deixa a abelha partir. E hoje nós temos uma imensidão de coisas que nós podemos fazer para cuidar da saúde espiritual e emocional da nossa família. Muitas coisas. O que o Evangelho de Jesus, trabalhos tantos falam sobre isso? Primeiro, respeito. Respeito para com os espíritos que convivem com você. Queridos irmãos, nós somos pessoas, espíritos completamente diferentes. Nós estamos em graus evolutivos intelectualmente e espiritualmente diferentes. O que é fácil para você pode ser muito difícil para mim e vice-versa. E se nós não entendemos isso, às vezes nós ficamos num relacionamento conjugal torturante de querer modificar o outro, de querer que o outro faça as coisas que agradam a gente, de querer que o outro haja, pensa como a gente gosta. A gente às vezes coloca que o outro tem a obrigação de me fazer feliz. Aí eu aperto tanta porca, que a porca espana. O relacionamento se torna torturante, desprazeroso, um sacrifício. Ninguém muda ninguém. Essa é a verdade. Ninguém muda ninguém. Nós colaboramos com a mudança do outro, mas a mudança do outro é dele. E não é quando eu quero, é quando ele estiver pronto.
Não é no meu tempo, é no tempo dele, porque é ele que vai mudar. Ninguém muda ninguém. Dizer que o outro é obrigado a me fazer feliz, chega a ser até falta de caridade. Ninguém é me obrigado a fazer feliz. Como vocês já viram, o nosso amigo Vanderlei falou, onde é que está essa felicidade? Onde é que está essa paz? Ela tem que estar dentro de mim. Dentro de mim. Eu sou obrigado a me fazer feliz. Eu tenho que me fazer feliz. Eu tenho que encontrar essa paz aqui. Porque se nós colocamos a nossa felicidade e a nossa paz em objetos e pessoas, sabe o risco que nós cometemos? Nós corremos o risco de, ao desencarnar, estou em nosso lar, meu sonho era ir para nosso lar. Oba, consegui ir para nosso lar. E sabe de uma coisa? Eu estou infeliz em nosso lar. Estou infeliz. Porque eu coloquei a minha felicidade em objetos. iPhone era o 13. Eu estou no nosso lar, puxa o iPhone que me deixava feliz. Estou no nosso lar, iPhone 13. Já fiquei sabendo que na Terra o iPhone 15. Ô, espiritualidade, dá para eu reencarnar para ver se eu ganho um iPhone 15 lá? Aí chega para você, ó, segundo a tua capivara aqui, você vai reencarnar quando tiver um iPhone 160. Então, amiguinho, você vai ser infeliz em nosso lar, porque você precisava de coisas para ser feliz. Ai, Aldo, eu sou feliz graças às pessoas que convivem comigo, graças à minha família, meu marido, meus filhos. Lógico que isso é complemento da nossa felicidade, mas não pode ser a única coisa. Colocar a felicidade somente nas pessoas. Por quê? Estou em nosso lar. Cadê as pessoas que me tornaram feliz? Cadê? Ah, estão reencarnar, mas vão desencarnar. Uma perguntinha, quando desencarnar, vão estar em nosso lar comigo? Certeza? Vocês lembram no filme Nosso Lar? Ou no livro? André Luiz, lembra? Ele estava em nosso lar. Onde é que estava a mãe dele? Numa coluna maior, um nível energético maior. Onde é que está o pai dele com as duas amantes? No umbral? 3 pessoas que viveram na última reencarnação após desencarnar em 3 faixas energéticas diferentes. O pai no umbral, André Luiz nosso lar, e a mãe numa colônia maior. Quem está em cima visita quem está embaixo. Quem está embaixo não tem acesso a quem está em cima. Cadê a minha felicidade? Então, se eu não criá-la aqui dentro, poderei estar infeliz em nosso lar. Eu tenho que me fazer feliz. Eu tenho que procurar isso. E tantas coisas que o Davi Vanderlei falou que se encaixam nisso tudo. Queridos irmãos, se nós não estivermos bem conosco mesmo, não existe lugar que a gente vai estar bem. Chegou a hora de entrar para dentro, chegou a hora de ver o que nós somos realmente. Falou tanto aqui. A pessoa que está comigo na minha família é um espírito que está do meu lado por uma caminhada, mas ele não é responsável pelos caminhos que eu tenho que percorrer. Ele não é responsável, culpado por aquilo que eu tenho que encontrar na minha vida. É alguém de uma caminhada evolutiva. Além do respeito, convivência emocional. Hoje está extremamente difícil, queridos irmãos, hoje, a sobrevivência hoje. Quem vai no mercado sabe, vai fazer uma compra da semana no mercado. Como está difícil hoje manter uma estrutura digna de sobrevivência. E hoje os pais cada vez mais trabalhando, e o tempo cada vez menor. Muitas coisas estão se passando devido à nossa rotina de tentar sobreviver. Excelente médico, mas a família está na UTI. Excelente advogado, mas a família está aí na falência. E o grande desafio disso tudo, irmãos, para todos nós, é tentar buscar esse equilíbrio. Se não dá mais quantidade de tempo, é a qualidade de tempo. Não dá mais a quantidade de tempo, é qualidade de tempo. Naquela horinha que eu tenho, eu vou procurar desligar a televisão, o meu celular, eu vou fazer um pouco mais de atenção, estar mais presente com aqueles que estão na minha família. Não dá mais quantidade, tem que trocar pela qualidade. Qual foi a última vez que nós sentamos para brincar de maneira mais demorada com os filhos? Que nós sentamos todos para jantar na mesa, todo mundo junto, com a televisão, o celular desligado?
Qual foi a última vez que nós saímos com a esposa, com o marido, numa simples lanchonete para comer um lanche e para conversar de coisas que não sejam problemas? O celular está na nossa mão. É necessário, irmãos, para conseguir esse sucesso, não esquecer de uma coisa. Olha isso, convivência emocional. Amor não é genético. Não é porque você nasceu da minha barriga que você é obrigado a me amar. Amor se cultiva, se cultiva. É igual uma roseira. Se você pega uma roseira que está no vaso e todo dia você pega aquela colherinha pequenininha de água, só aquela colherinha de café, de água, joga na roseira, ela está bonita, com o cheiro, com a cor que te agrada. Agora esquece de jogar aquela colherinha, ela vai secando. E o que sobra da roseira quando ela seca? Os espinhos. Precisa cultivar o afeto, senão a rotina ela vai corroendo. A rotina vai corroendo o amor, vai corroendo esse sentimento de amizade, de bem-querer. Tem o celular na mão de todos nós, tem o celular. Se pensar no dia a dia, a gente usa esse negócio aqui muito mais para porcaria que qualquer outra coisa. Mande para quem você ama, no WhatsApp, seguinte mensagem: simplesmente te amo. Mais nada. Sem nenhum coração, nada. Simplesmente te amo. Se você recebesse isso agora, o que você pensaria? Ai meu Deus, será que hoje é dia do aniversário de casamento? Será que é uma data que eu esqueci? Aí você vai ficar pensando, bom, não, já confirmei, não é. Poxa, essa pessoa hoje, em um dia qualquer, lembrou de mim. Lembrou de mim. Convivência emocional. André Luiz diz assim: quando a família é relegada ao abandono, o berço desce ao nível do inferno. Trocar a quantidade pela qualidade, um tiquinho só, a gotinha de água da roseira. E por último, irmão, proteja o teu lar, proteja o teu lar. Através da oração, nos momentos que você vê que você precisa, que você não está bem, alguém não está bem, ore. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus deu para a humanidade o remédio, o maior remédio que poderia existir para o nosso espírito. Porque Jesus sabia que se você rezasse aquela oração, acreditando naquilo que você estava dizendo, você elevaria a tua sintonia para outro patamar. E nós sabemos que as nossas dificuldades é grande, e quantos irmãozinhos menos esclarecidos aproveitam que nós estamos numa sintonia baixa para colocar um monte de peso nas nossas costas e dificultando a nossa caminhada. Jesus sabia que quando eu faço oração sincera, eu me elevaria para uma outra sintonia, e quando eu vou para uma outra sintonia, eu não dou mais acesso àqueles irmãozinhos que estão tentando dificultar a minha caminhada. Use esse remédio, não tem nenhuma contraindicação, você pode tomar quantas doses você quiser. Proteja o teu lar, o evangelho no lar. O evangelho no lar é o nosso seguro residencial espiritual. Seguro residencial espiritual. Estou vendendo. Quanto custa? Nada, de graça. Só compete a você renová-lo. Achei muito interessante, irmão, aquele negocinho que você colocou aqui, ó. Hoje uma grande dificuldade do evangelho, os jovens, as crianças, não querem que você abra lá o livro e lê aquele negócio, não está entendendo nada. Procura adaptar a realidade dele. Pega aquela caixinha lá, onde é que consegue aquela caixinha lá? Onde é que a gente compra lá? Então, ó que legal, Carlinha, arruma para nós tudo aí. Na Saraiva? Então nós vamos comprar. Evangelho no lar, nós vamos tirar uma fichinha lá e nós vamos falar, gente, nós vamos discutir sobre isso aqui. E na hora que você está discutindo sobre isso aqui, vamos lá, que nem um macaquinho tirando um negócio lá, para mim. Se você tivesse poderes mágicos, pudesse voltar no tempo, o que mudaria na sua infância? Profundo, né? Com essa cabeça eu diria, pai, vem cá, vamos conversar. Eu diria. Então, gente, nós podemos adaptar. Vamos pegar a fichinha, nós vamos conversar sobre isso. O que você acha sobre isso?
e nesse momento cada um está dando opinião, eu vou colocando o Cristo ali. Sem ele saber que eu estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, sem saber. Estou colocando Jesus ali. Proteja o teu lar. Queridos irmãos, a família é o melhor lugar que nós podemos para evoluir. Não é fácil. Na família eu vou conseguir lapidar, refinar quais coisas? Buscar o quê? Lapidar paciência, resignação. Concorda? Mas se eu tivesse que escolher a melhor oportunidade de todas para viver em família, é lapidar isso aqui, ó. O perdão. Joana de Anjos fala assim: evolução espiritual é treinamento. Evolução espiritual é treinamento. Ninguém vai evoluir sem treinar. Não adianta ficar só lendo livro, assistindo palestra, não. Você tem que treinar. Ninguém andou de bicicleta sem cair. Ninguém aprendeu a tocar piano sem fazer barulho. Tem que treinar. Como que eu vou saber perdoar se eu não passar por situações que me cobrem perdão? E aonde que é o melhor lugar? Família. Essa frase é um texto do Papa Francisco. Ele diz assim: não existe família perfeita, não temos pais perfeitos, não somos perfeitos. Não nos casamos com uma pessoa perfeita, nem temos filhos perfeitos. Temos queixas um dos outros. Decepcionamos uns aos outros. Por isso não há casamento saudável, nem família saudável sem um exercício do perdão. O perdão é vital para a nossa saúde emocional e sobrevivência espiritual. Sem perdão, a família se torna uma arena de conflitos, um reduto de mágoas. Sem perdão, a família adoece. O perdão é a cura da alma, a faxina da mente, a libertação do coração. Quem não perdoa não tem paz na alma, nem comunhão com Deus. A mágoa é um veneno que intoxica e mata. Guardar mágoa no coração é um gesto autodestrutivo. Quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente. É por isso que a família precisa ser um lugar de vida e não de morte, território de cura e não de adoecimento, palco de perdão e não de culpa. O perdão traz alegria onde a mágoa produziu tristeza, cura onde a mágoa causou doença. Irmão, sabe por que é muito difícil para nós ainda, no estágio infantil de evolução espiritual que nós estamos? Sabe por que é muito difícil perdoar para nós ainda? Perdoar e também pedir perdão. Por que é difícil? Porque ainda nós temos muito em nós a chaga, as piores chagas da humanidade, que é o orgulho. O orgulho nos trava de, me perdoa, errei, admitir o meu erro. Oferecer o perdão a outro que pede, porque o meu orgulho quer vingança e não esquecimento. Mas sabe o dia que o nosso orgulho vai ser ferido na sua maior intimidade? O dia que o nosso orgulho vai ser ferido na sua maior intimidade. O dia que todos nós nos depararmos com a seguinte pergunta: quando será o último beijo? Quando será? Com aqueles que estão próximos de mim. Será que nesse dia, o corpo do meu marido e minha esposa no caixão, será que o meu orgulho vai apontar a toalha que ficou molhada em cima da cama ou o almoço que está demorando? Será que nesse dia o corpo do meu irmão no caixão, será que o meu orgulho vai apontar as desavenças que nós tivemos e ficamos anos sem falar por questões de heranças? Será que o corpo do meu filho, da minha filha no caixão, será que nesse dia o meu orgulho vai apontar alguma coisa sobre a opção sexual dele? Então, não percamos oportunidade enquanto nós temos tempo, porque a grande verdade é que nós não sabemos quanto tempo nós temos.
seu coração, coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ame mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Ame mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Ame mais. Jesus abençoe a todos nós, irmãos. Obrigado.